1, versículo 14. Ser perdoado. Colossenses, capítulo 1, versículo 14. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Oremos. Pai eterno, nós te agradecemos esta manhã, sabendo que o sangue do Senhor Jesus Cristo purifica todos os nossos pecados. O sangue perdoa. Nós temos confiança esta manhã que o Senhor vai nos perdoar mais. Acabamos de ler uma porção da Tua palavra, Senhor. Te pedimos que o Espírito Santo trata conosco esta manhã. Que esta palavra seja uma bênção nos nossos corações. Nos ajude, Senhor Jesus, para nos conformar segundo a Tua vontade. Leva as nossas vidas na perfeição. Nos ajuda, Senhor Jesus, para deixar tudo que vai colocar impedimento na nossa marcha espiritual. Fique conosco, Senhor. Nos abençoe. Abençoe, Senhor Jesus, a Tua palavra e tudo que está conectado neste momento. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar. Mais uma vez, que Deus nos abençoe. E como acabamos de ler no livro sagrado, que em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós temos plena confiança esta manhã que Jesus vai nos perdoar mais. O nosso perdão não vamos conceder hoje, mas Jesus nos perdoou antes da fundação do mundo. Ele já nos perdoou. Ele já nos salvou. E cada vez que você vai cometer erro, volte ao pé do Senhor, volte ao pé da cruz. Você vai pedir perdão a Deus e Ele vai te perdoar. É uma coisa abençoada, uma coisa grandiosa ser perdoado. Deus em Cristo nos deu muitas coisas. Se vamos começar a citar tudo que Deus nos deu em Cristo, não vai conseguir terminar hoje. Mas uma das melhores coisas que Deus nos concedeu em Cristo é ser perdoado. O perdão é uma grande coisa, uma grande recompensa, é um presente maior que nós recebemos do nosso Deus. Perdão dos pecados. Ser perdoado. Quando você vai cometer algo e você fica condenado, mas quando você vai confessar, vai pedir perdão, mesmo se esta pessoa era bem furiosa, depois que você vai falar dos teus lábios, que me perdoe. E quando ele vai falar para você que você está perdoado, de repente você vai sentir o alívio no seu coração. Quando você não está ainda perdoado, você vai começar a carregar o peso no seu coração. Levando o peso no seu coração. Ser perdoado. Um dia o irmão Branham
estava num lugar sentado e no mesmo lugar havia uma senhora. Aquela senhora também estava bem sentada ali. Parece num lanchonete ou uma coisa assim. E aquela senhora estava de má reputação mesmo. O seu comportamento, a sua maneira de vestir, era escândalo. E o profeta olhou para ele e começou a criticar esta mulher, julgar a mulher no seu coração. E que mulher é essa? Olha como ela está, a sua maneira de vestir, quase nua. Era horrível para olhar. Você não pode olhar duas, três vezes com aquela mulher. E de repente, Deus abriu os seus olhos e apareceu uma visão. Naquela visão, Deus mostrou ao irmão Branham sua vida. Deus falou: vou te mostrar a tua vida. Lá no livro, tinha um livro. Naquele livro estava escrito todos os pecados do irmão Branham. E naquele livro estava escrito condenado. Significa como alguém que estava numa rua, num beco sem saída. Condenado. O irmão Branham olhou. A sentença já foi feita. O julgamento já foi feito. E a sentença foi condenação. O irmão Branham ficou triste de saber naquele livro que o Senhor já condenou ele. Ele falou: Senhor, me perdoa. Perdoa-me, Senhor. Eu não sou nada, eu não sou digno. O Senhor vai me perdoar? Estou condenado pelos meus pecados. O Senhor vai me perdoar? De repente, naquela visão, o irmão Branham viu uma mão, desceu no livro, uma mão com tinta de sangue. E os dedos daquela mão apagou todos os pecados. Todos os pecados estavam no livro. Aonde estava condenado, o dedo de Deus escreveu: você está perdoado. Você está perdoado. E naquele momento, ele sentiu o alívio no seu coração. Um grande alívio no seu coração. E quando ele saiu daquela visão, foi até onde estava a mulher. Falou: com licença, eu sou o irmão Branham, o evangelista. Eu posso falar com a senhora? Aquela mulher, como era uma mulher de má reputação, a mulher pensou que o irmão Branham vai conquistar ele.
A mulher pensou que este homem que está perto de mim vai falar sobre o amor. Fala, não, estou já ocupado. Tem já alguém comigo. O irmão Branham falou que não sobre isso. Mas eu quero falar de outro assunto. Se você vai permitir para mim ficar ao seu lado e conversar sobre a palavra de Deus. E vamos ler um pouquinho nesta mensagem, Demonologia, Estado Religioso. Uma mensagem que foi pregada no dia 9 de junho de 1953. Vamos começar no parágrafo 231. Eu tive uma visão. Vi um mundo como este, redondo. Outro mundo. Mas este mundo aqui tinha um arco-íris em volta dele. E esse era o sangue de Cristo que protege da ira de Deus. Ele não podia olhar além disso. Ele destruiria a coisa agora mesmo. Porque ele diz, o dia que dela comeres, este dia morrerás. Assim ele o faria. Então pensei assim. Vi a mim mesmo. Embora não tivesse feito isso, mas mesmo assim era pecador. E então o sangue de Jesus Cristo age como um para-choque para nós. Está vendo? Que quando pecava, meus pecados o atingia e faria sua preciosa cabeça, e eu podia ver as lágrimas e o sangue correndo. Perdoa-o, Pai. Ele não sabe o que faz. E eu fazia mas uma outra coisa e o atingia. Perdoa-o, Pai. Se tivesse passado por ele, eu teria sido destruído. E se nunca aceitasse sua graça, e o dia que a minha alma passasse além dela, já estaria julgado. Rejeitei. Não sobre nada a não ser juízo. Julgado. Já fui julgado. Deus diz, o dia que comeres dele, e esse dia morrerás. Você está julgado certo. Este é o trono do juízo esta tarde, aqui digamos esta manhã. A sua atitude para com Cristo. Naquela visão, o irmão Branham viu o nosso mundo como está. Ele viu também outro mundo. Mas o nosso mundo está coberto de arco-íris.
que é o sangue de Jesus Cristo. Quando naquela visão o irmão Branham foi condenado, mesmo os pecados que ele não fez ainda, tudo estava escrito no livro. Pecado que ele não cometeu ainda, mas no livro está. O pecado que ele deveria cometer no futuro, Deus já colocou no livro. Porque Deus sabe o começo e o fim de cada pessoa. E ele viu o arco-íris protegendo este mundo. O sangue do Senhor Jesus Cristo é o para-choque. Quando olhamos no carro, tem para-choque. Tem o carro que tem para-choque lá à frente. Quando você bate no outro carro, ou numa barreira, ou na árvore, esse para-choque é para proteger você. O perigo para não atingir aonde você está. Esse para-choque é a proteção do carro. Para-choque para proteger a vida de tudo que está dentro do carro. É o sangue do Senhor Jesus Cristo, é o para-choque. Tirar este para-choque, tirar o sangue de Cristo, ninguém vai conseguir resistir, ninguém vai conseguir ficar na presença de Deus. Tirar o sangue de Cristo, a ira do Pai vai atingir diretamente cada um de nós. Quando Jesus Cristo estava na cruz, com as mãos perfuradas, sangue caindo, Jesus começou a clamar a misericórdia, intercedendo, dizendo que Pai, perdoa, porque eles não sabem a coisa que estão fazendo. Perdoa, Pai. E Jesus, no seu trono de graça, continua intercedendo para cada um de nós. Quando nós cometemos pecado, e a ira de Deus começa a descer para atingir a tua vida, o sangue de Cristo fica lá como para-choque entre você e a ira de Deus. Este sangue protege. O sangue intercedendo. Jesus dizendo que Pai, perdoa. Perdoa, Pai. Perdoa ele. Perdoa ela. Eu sei que ele cometeu o pecado. Eu sei que ele cometeu algo. Mas Pai, perdoa ele. Joga-nos na minha conta todos os seus pecados. No momento que estamos falando esta manhã, o teu comportamento diante do Senhor, a tua atitude para com Cristo, você está diante do trono do julgamento. Se você vai aceitar Cristo, você vai ser perdoado. Rejeitar a graça, você está condenado. Aceitar a sua graça, aceitar a sua misericórdia, você está perdoado. Este é o trono do juízo. Esta manhã, a sua atitude para com Cristo. E então pensei, sim, é isto mesmo. E vi um dia quando me arrastei até ele, vi meu velho livro que se encontrava lá, um
pecador. Ali se encontrava tudo nele. Vi que meus pecados era o que estava causando isso. E eu disse: Senhor, tu me perdoas? Levou sua mão ao seu lado. Pegou um pouco de sangue, escreveu em cima e diz: perdoado. Lançou no mar do esquecimento para não mais ser lembrado disso. Tinha desaparecido para sempre. E ele diz: e eu te perdoo. Mas tu estás condenado naquela visão. O irmão Branham viu o livro, um velho livro, onde estava escrito todos os pecados dele, todas as falhas, as coisas que ele cometeu. Estava escrito no livro, um velho livro. Tudo que você está cometendo está escrito no livro. É como um vídeo. O dia que você vai passar no julgamento, Deus vai te mostrar a tua vida inteira. Uma fita passando à frente de você, mostrando tudo que você cometeu. Mostrando a tua vida desde o dia que você nasceu até o dia que você morreu. Tudo que está à frente de você. A besteira que você está cometendo, Deus está registrando tudo. Pecado que você está cometendo, Deus está registrando tudo. Câmera invisível está filmando tudo que você está cometendo. E quando Deus mostrou para o irmão Branham o velho livro aonde ficou tudo registrado, o irmão Branham ficou triste. Ele perguntou: pai, você me perdoaria? Senhor, tu me perdoas? Eu sei que estou condenado. Tu me perdoas? De repente, naquela visão, o irmão Branham viu uma mão, a mão de Cristo, a mão de Deus. Esta mão levou sua mão ao seu lado, pegou um pouco de sangue, escreveu em cima e diz: perdoado. Você está perdoado. Ser perdoado é uma boa coisa, uma graça. Diante do Senhor é um presente maior. O perdão quebra todos os laços. O perdão é uma libertação. Deus vai te perdoar depois de confessar os teus pecados, os teus erros. Perdão saindo no fundo do teu coração. Uma confissão saindo no fundo do teu coração. E Deus vai te perdoar, jogando tudo no mar do esquecimento, para não se lembrar mais. Aquela mão com um pouco do sangue escreveu em cima dos pecados do irmão Branham que perdoado, e lançou no mar do esquecimento para não mais se lembrar disso. Tinha desaparecido para sempre. E Deus diz a irmão Branham: eu aqui já estou perdoando, você está perdoado.
acabei de perdoar você. Mas você está condenando aquela mulher. Você está julgando esta mulher. Você está condenando ela. Sem falar com ela para saber o que aconteceu. Esta mulher para chegar até neste ponto. Você está condenando ela. Mas aqui eu acabei de te perdoar. Isso mudou minha opinião. Eu disse, Senhor, tem misericórdia. Depois que saiu disso, fui e sentei. Eu disse, muito prazer, Senhor. Ela disse, ora. Eu disse, se me der licença, eu disse, eu sou o reverendo Branham, ministro. Ela diz, desculpe-me, reverendo Branham. Eu disse, senhora, contei-lhe a história. Eu disse, eu estava de pé ali e estava condenado-a. E pensando, que coisa horrível. Talvez a senhora tenha filhos. E ela diz, tenho. Eu disse, o que causou o caminho dar errado? Ela começou a me desvendar uma história que cortaria o coração de qualquer um. E eu disse, eu estava perguntando a Deus por que Ele não fazia tal coisa sumir da terra. Aqui a senhora, aqui com estes dois homens bêbados. E a senhora mesma bêbada. E eu disse, um dia, aquele sangue que está impedindo que a ira de Deus venha sobre a senhora. A senhora vai morrer um dia deste. E então, a senhora tem livre arbítrio. Agora, a senhora pode rejeitar ou receber. Eu disse, mas um dia sua alma vai além para lá, onde não resta misericórdia. E se morrer em seus pecados, a senhora já está julgada e vai para o inferno. Sabe de uma coisa? Aquela mulher se levantou da cadeira lá, naquele restaurante. Tivemos uma reunião de oração como nunca se ouviu falar na vida. E ela veio a Cristo. O que foi isto? Não os condene. Conte-lhes do Evangelho. São possuídos por demônio. São mortais nesta esfera. São são influenciados pelo que vem daqui. A nossa influência vem do alto. Amém. Vejamos o que podemos fazer com nossos talentos para ganharmos outros para Cristo. Amém. Depois que o irmão Branham saiu na visão, foi aonde estava
assim. Agora, com licença, senhor, a senhora olhou para o irmão Branham, não. Está tudo bem, irmão Branham, mas estou ocupado. Eu quero falar de outro assunto, porque sabe, estava ali de pé, olhando para você, uma mulher bêbada, com 2 homens bêbados, se comportaram assim. Aí eu comecei a falar no fundo do meu coração, porque Deus está deixando esses homens, porque Deus está deixando essa mulher. Cadê a ira de Deus? A ira de Deus não pode cair sobre eles. De repente, Deus me mostrou os meus pecados. Escuro. Um livro cheio dos meus erros. Um livro cheio dos meus pecados. E eu pedi perdão a Deus. Deus me perdoou. É por isso que estou aqui falando de Cristo. Senhor, você sabe uma coisa. Um dia você vai morrer. Você não pode morrer sem Cristo. Sabe disso. Se você vai morrer sem Cristo, você irá no inferno. Se você vai rejeitar este momento que eu estou falando com você, se você vai rejeitar a graça de Deus, você já está condenada. Se você vai aceitar, você está perdoado. E naquele momento, a mulher se levantou, chegou até onde estava o irmão Branham, ajoelhando no chão e começaram a orar a Deus. A mulher foi sã, a mulher recebeu o seu perdão. Deus perdoou aquela mulher, jogou no mar do esquecimento todos os seus pecados. É uma boa coisa ser perdoado. Na mensagem é sua presença. No parágrafo 53, se nós temos confessado que Ele é, nós temos estado em sua presença, e nós temos confessado os nossos pecados, eles estão apagados no livro de sua memória. Não há ninguém senão Deus que poderia fazer isso. Agora você pode fazer algo para mim? Eu lhe perdoarei, mas eu me lembrarei disto. Se eu fizesse algo para você, você me perdoaria. Mas você se lembrará disto. Mas Deus pode perdoar e esquecer isto. Pense nisso. Nem mesmo o lembra. Amém. Isso me faz sentir bem. Quando isto não é nem mesmo mais lembrado, nada pode fazer isto senão Deus. Nada senão Deus pode fazer isso. Ele disse que Ele apagaria isto de seu livro de memória. Eu não posso fazer isto. Você não pode fazer isto. Porque nós temos somente estes pequenos sentimentos finitos. Mas se Ele é infinito, Deus, Ele pode absolutamente esquecer que isto alguma vez foi feito. Amém. Amém. Ser perdoado. Você que carrega no seu coração um peso.
que carrega no seu coração um fardo do pecado. E esta manhã, Jesus pode te perdoar se você quiser. Se você vai aceitar o seu perdão, Jesus vai te perdoar. Se você vai aceitar a sua graça, Jesus só vai te salvar. Jesus só vai te perdoar. E Ele vai pegar os teus pecados e jogar no mar do esquecimento. E você vai receber o alívio. Como lemos ontem no culto lá em Trigolândia, foi no Mateus capítulo 1. Ser perdoado. Ser perdoado é uma boa coisa. Ser perdoado é uma boa coisa. Mateus capítulo 11, no versículo 28 até 30. O Senhor diz assim. Mateus 11, 28 até 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está chamando. Jesus está chamando você. Você que está carregando o peso, carregando o fardo no seu coração, fardo na tua vida, fardo do pecado, fardo da doença, fardo dos problemas, fardo da ansiedade. Jesus pode te ajudar esta manhã. Se você quiser carregar, descarregar sobre Jesus todos os teus problemas, ansiedade, doença, culpa que você carrega no seu coração, Jesus está disposto e Ele vai te ajudar. Chamando todo mundo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O alívio está aqui esta manhã. Você pode receber o alívio de Cristo para não carregar mais o fardo pesado. Quando Jesus pega o teu fardo, quando Ele vai te perdoar para sempre. Vai jogar no mar do esquecimento tudo, os teus pecados, os teus erros. E Ele não vai se lembrar mais do teu passado. Ser perdoado é uma boa coisa. Como eu disse, eu testemunho a minha visão. Um dia estava dormindo, acho que foi 1h02 de madrugada, estava sonhando, aí na África, em Angola. Naquela visão, eu vi uma multidão vindo na estrada, empurrando um jovem. Ele era
o inocente. Ele não tinha força para se defender. No seu corpo ele não tinha muita massa para se defender. O inocente se deixou. Ele estava empurrado. Todo mundo empurrando ele. Eu ouvi barulho das pessoas gritando. Eu saí no quinto. Fiquei lá parado à frente do portão, olhando o que está passando. O que está acontecendo? De repente eu ouvi aquela multidão das pessoas empurrando um jovem inocente que não tinha força para se defender. Eu fiquei bravo. Naquela visão eu comecei a falar: por que vocês estão maltratando o meu amigo brasileiro? Isso não pode. Vocês não podem maltratar o meu amigo brasileiro. Vocês não podem. Eu fiquei bravo. Entrei no quintal e fui buscar uma metade do ferro. Aquele ferro 16. Que os pedreiros usam na construção. O número 16. Metade de ferro bem forte, grosso. Eu saí lá na rua, falei: não, vou defender o meu amigo brasileiro. Ele é inocente, é meu amigo. Vou defender ele. Levantei a minha mão com o peso do ferro. Eu queria defender o meu amigo. De repente, o meu amigo olhou para mim. É a primeira vez de se encontrar com o sujeito que eu chamava meu amigo brasileiro. Primeira vez de ver ele. Mas ele estava inocente. Todo mundo estava contra ele. Com a minha metade do ferro na mão, minha mão levantada, com o peso do ferro, e ele olhou para mim, abriu a sua boca. Depois que ele abriu os seus lábios, abriu a boca para falar comigo, ele me chamou pelo meu nome. Quando ele me chamou, todo mundo ficou quieto. Ninguém empurrou mais ele. Todo mundo ficou quieto. Ele me chamou pelo meu nome. Ele me chamou: Joel. Se eu estou sofrendo, porque eu estou carregando os teus pecados. Eu abaixei a minha mão com a metade do ferro e eu perguntei: é o Senhor Jesus? De repente eu saí na visão, acordei, comecei a chorar. Chorei toda a noite. Das 1 de madrugada ou 2 de madrugada até as 5. Fiquei lá chorando de joelho, chorando. Porque o único que carrega os nossos pecados é o Senhor Jesus Cristo. Ele me chamou pelo meu nome. Ele falou que se eu estou sofrendo, porque estou levando os teus pecados, estou carregando os teus pecados. Eu perguntei: é o Senhor Jesus? Depois eu saí na visão. Desde então, a minha visão mudou.
foi em 2007 ou 2008. Alguém que carregou o meu fardo, alguém que carregou os meus pecados, sofreu no meu lugar injustamente, tomou o meu lugar, ele intercedeu diante do Pai. Ele me colocou embaixo do seu sangue, embaixo do para-choque, a ira de Deus para não atingir a minha vida. Carregou, foi lá até na cruz, pagou o preço dos meus pecados. O Senhor Jesus pode te aliviar esta manhã, se você vai aceitar o seu perdão. O perdão é perdão quando você aceita como perdão. Mas o perdão de Deus, quando você rejeita, o perdão torna para você o julgamento. E aonde veio a inspiração, a canção que nós cantamos, a canção que os anjos me deram. Jesus pagou dívida da minha vida, Golgota, os meus pecados foi perdoado. A futinho e a bomoinangai. Jesus pagou o preço da minha vida. Como a irmã Gisele lá na Angola. Em Angola me pediu uma vez para cantar. Eu autorizei ela para cantar. Falei que quando você vai cantar, canta da maneira como eu recebi a inspiração. E fala ao povo de Deus, ao autor. Quando alguém vai te perguntar, fala. Descrever. É uma canção, uma inspiração do pastor Joel. Mas uma coisa que ela não fez. Mas a história foi na visão, vendo alguém carregando os meus pecados. Ele me chamou pelo meu nome. Eu estava defendendo ele, falando que vocês não podem maltratar o meu amigo brasileiro. Mas ele me chamou pelo meu nome, dizendo, se eu estou sofrendo aqui, porque estou carregando os teus pecados. Jesus Cristo, o fiel amigo, carregando meus pecados e levou lá na cruz. Meu Jesus me mostrou o seu amor insondável. Doente eu fui, curado já estou. Golgota, meus pecados perdoou. Jesus pagou dívida da minha vida. Golgota, meus pecados perdoou. Ser perdoado. Meu Senhor morreu na cruz. Ele foi condenado injustamente. Levou a minha trouxa, levou a minha carga, subiu no madeiro do Calvário, entregou sua vida, porque ele viu algo em mim. Enquanto que eu estava longe dele, estava no buraco do pecado, enquanto que eu não era digno de ser amado, ele me amou. Quando eu era rejeitado de todos,
rejeitado, Jesus me chamou. Jesus me salvou. Ele tomou o meu lugar. Perdoou os meus pecados. Perdoou os meus passados, os meus erros. Ele te perdoou dos teus pecados. Somente esta manhã aceitar o seu perdão. Ser perdoado. Uma porta, uma fonte cheia do sangue do Senhor. Uma fonte cheia do sangue. Esta fonte pode lavar todos os teus pecados. Vamos ficar de pé. Vamos pegar os nossos cenários. Se podemos cantar. Achei a fonte clamezim, Jesus meu Senhor. Qual é o seu número, por favor? Jesus pode te perdoar esta manhã. Ser perdoado. Ele está disponível esta manhã, sempre disposto para te perdoar. E Ele vai jogar no mar do esquecimento todo o teu passado, todos os teus pecados. Você está numa rua sem saída, você está num beco sem saída, volte ao pé da cruz. Ainda tem tempo, você ainda tem chance esta manhã. Só tomar uma decisão e Ele vai te salvar, e Ele vai te perdoar. Tomar uma decisão esta manhã e Jesus vai te salvar. Estás que correndo? 315. Então vamos cantar e depois vamos orar a Deus. Vamos cantar a versão mais fácil, 314. Achei a fonte clamezim, que me Jesus abriu. Na cruz morrendo ali por
sobre a cruz pra me salvar. Castigo padecer, eu creio, creio sim, eu creio sim, Jesus por mim morrer sobre a cruz, sobre a cruz para me salvar. Castigo padecer na cruz, meu Cristo já pagou o mal que cometi, que eu cometi pela morte que passou a vida consegui. Eu creio, creio sim, eu creio sim, Jesus por mim morrer, ó, sobre a cruz, sobre a cruz para me salvar. Castigo padecer, eu creio, creio sim, eu creio sim, Jesus por mim morrer, ó, sobre a cruz, sobre a cruz para me salvar. Castigo padecer. Assim os fez-me com amor andar no trilho cego. O fervor em que por mim morrer, eu creio, creio sim, eu creio sim, Jesus por mim morrer, ó, sobre a cruz, sobre a cruz para me salvar. Castigo padecer. Vamos orar. Você está pronto
para deixar Jesus levar o teu fardo, será que você está disponível para deixar tudo a Jesus? Você está pronto para buscar o alívio, para buscar o verdadeiro descanso da alma? Você está disposto? Você está pronto a entregar a tua vida a Jesus? Carregou muito tempo o fardo, o peso no coração, magoa no coração. Carregou a tristeza há muito tempo. Carregou a ansiedade, medo, doença, pecado. Mas esta manhã há uma fonte aberta, aonde você pode jogar tudo os teus fardos, jogar tudo a tua vida suja. Você pode banhar nesta fonte cheia do sangue de Jesus. Está diante do trono. Rejeitar a graça de Deus, você está condenado. Aceitar a sua graça, você está perdoado. Ser perdoado é uma boa coisa diante do Senhor. Receba o teu troféu esta manhã. Ser perdoado. Troféu do perdão, da libertação, da cura. Qualquer problema que você carrega no seu coração, coloca a tua confiança em Jesus. Ele vai te ajudar esta manhã. Oremos. Pai eterno, no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, depois de ouvir a tua palavra, Senhor Jesus, te pedimos para ajudar tudo que está nesta condição. Te peço como teu servo, Senhor, para estender a tua mão poderosa, mão de misericórdia, mão graciosa, aonde o condenado está, aonde o culpado está. Senhor Jesus, te peço para perdoar. Te peço, Jesus, para curar, para libertar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Tu sabes o motivo, tu sabes o peso, tu sabes o problema de cada um que está carregando no seu coração. Oh, Jesus, dê alívio esta manhã, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixa o teu filho, não deixa a tua filha continuando carregando o peso. Este peso que está matando a sua vida, matando o coração, a vida espiritual. Não deixa que este pecado não confessado fique no seu coração, Senhor. Pai, faça algo com Jesus esta manhã. Que possamos jogar no mar do esquecimento, que possamos jogar na fonte do sangue de Cristo os nossos problemas, o nosso peso, o peso no coração, o peso do pecado. Que possamos receber o alívio vindo da tua mão. Concede, Senhor Jesus. Pai, nos abençoe. Enquanto que nós chegamos no fim do culto, nos leve em toda a segurança. Eu oro, Senhor Jesus, pelo todo o mundo, aonde a minha voz vai chegar ao redor do mundo, através, Senhor Jesus Cristo, deste vídeo que está registrado. Senhor, se alguém está com problema, resolve. Se alguém está doente, cura, Senhor. Se há um pecador, vai tomar a decisão, perdoa, Jesus Cristo. Nós entregamos nas tuas mãos. Concede o teu perdão, concede-nos, Senhor, teu favor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Entregamos a semana que nós vamos começar amanhã. Deixa que esta semana seja
uma semana abençoada, uma semana protegida, uma semana blindada com o sangue do Senhor Jesus. Nos cuida, Senhor Jesus, cuida dos nossos lares, cuida da nossa saúde, cuida das nossas almas, das nossas vidas. Que o inimigo não encontre espaço para entrar e derrubar cada um de nós. Oh Deus, nos coloque embaixo do teu sangue, aonde tem a proteção maior, a proteção divina, uma segurança eterna, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Cremos de fundo do coração que o Senhor nos perdoou, que o Senhor Jesus nos deu o alívio, que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos curou, que o Senhor respondeu a cada pedido que está aqui no altar. Nos ajude, Pai, para caminhar junto contigo neste caminho mais difícil. Nos ajude, que a tua mão esteja conosco, que os anjos de Deus fiquem ao nosso redor para nos cuidar de tudo mal. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe. Até domingo, na mesma hora, sábado, às 4 em Trigolândia. E o resto da semana, nos live. Que Deus vos abençoe. Shalom.